Olá, saudações! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora. Hoje nós vamos falar de Haruki Murakami, da literatura japonesa. Esse romance aqui é uma novelinha, né? Uma novelinha do Haruki Murakami, Sono, né? 1990, etc. Haruki Murakami que não ganhou o Nobel esse ano, né? A gente está aí 10 anos esperando o Murakami ganhar, né? Eu sempre estou torcendo para o Murakami aí, fazendo propaganda para ele. Mas não ganhou, né? O Murakami mais uma vez não ganhou. Aí foi um húngaro, nunca ouvi falar desse húngaro aí, o Satantango, né? E aí foi a coreana, né? Ano passado foi uma coreana e tal. Mas o Haruki não ganhou ainda. E esse é um belo exemplar da obra do Haruki, porque ela assim, você não consegue imaginar onde vai parar a história, né? O Haruki Murakami ele tem essa característica de surpreender o leitor. Os leitores e leitoras nunca sabem onde é que vai, né? Porque a obra do Murakami é isso, né? É aqui, por exemplo, a mulher, a narradora, né, tá falando que ela tem dificuldade para dormir. Daí as partes aqui de narração da família, do cotidiano, a vida cotidiana, dia a dia sofrido, dia a dia comum, né? E aí ela vai mostrando momentos que ela não consegue dormir, né? Então é interessante isso aqui, um problema assim mesmo de sono, por isso que chama o sono, né? A personagem ela tem problema de insônia e vai descrever para nós esses dramas de ficar sem dormir e ter sonolência durante o dia, por exemplo, né? Então ela tinha períodos em que ela não dormia, ficava dias sem dormir, e aí qualquer coisa ela, né, apagava literalmente. E enquanto isso ela vai descrevendo como é que é a vida comum, né? A vida mais comum que você imaginar, o marido trabalha, os filhos estudam, né? Não tem nada, gente, a vida não tem nada de diferente, a vida dela é a vida comum. Lembra muito da cabeça da coreana, né? Lembrei lá da Vegetariana, que é um romance da coreana que eu nunca lembro o nome, que ganhou o Nobel do ano passado, que tem isso, é uma mulher que de repente vai ser vegetariana, por exemplo, e aí a família não vai aceitar que ela seja vegetariana, por exemplo. Aqui é uma mulher que de repente não dorme e até perde o sono, tipo assim, ela não dorme e nem fica com sono, né? Então ela fala assim, ó, teve fase na minha adolescência que eu não dormia, mas ficava com sono, apagava, né? Literalmente pagava e dormia dias, né? E agora ela de repente passa a não dormir, né? Ela tem um pesadelos, ela fica lá lendo Guerra e Paz do Tolstói, por exemplo, né? Ana Karenina, vai ler, né? Acho que é Ana Karenina, vai ler Ana Karenina. Ela pega um livro lá, vou pegar um livro grosso para me dar sono. Só que ela vai lendo o livro, né? Coisa que ela não fazia antes. Que ela fala assim, ó, quando eu lia antes alguma coisa, eu começava a ler, já dormia, já perdia atenção, já, né? Não, aí dessa vez ela pegou, lá para meia-noite, ela pegou o livro da Ana Karenina, do Tolstói, e devorou literalmente o livro, né? Que todo mundo sabe que o livro é imenso, né? No canal que já tem a nossa leitura aí da Ana Karenina. É um exemplo aqui de podia ser o que ali, podia ser o Guerra e Paz, podia ser Montanha Mágica, podia ser os Bodenbrooks, né? Do Thomas Mann, etc. Mas aí a descrição que ela faz da insônia, é interessantíssimo assim, a autodescrição introspectiva, que ela não dormindo é tão interessante quanto o Marcel Proust despertando. Né? Para quem leu lá Em Busca do Tempo Perdido, tem cenas que o Marcel Proust se narra acordando. Né? O Marcel, ele despertando no hotel em Baalbek, assim, tal, né? Então tem cenas de 30 páginas dele descrevendo ele acordando no quarto, lembrando onde é que eu estou, quem sou eu, né? Então o Marcel Proust tem essas jornadas introspectivas que até cansa o leitor, mas é isso, né? Então é um rapaz assim, né, hospedado com a avó no hotel, né? Isso aí é o Em Busca do Tempo Perdido, tá? E ele acorda e ele tenta se situar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Onde está minha avó? Onde está minha família? E fica lembrando de quando ele ia dormir e esperava a mãe, né? Assim, antes de dormir, ele esperava a mãe dar o beijo, boa noite, pra ele, aí ele pegava no sono. Aí tinha um personagem que chegava na casa dele, tal de Suano, né? Que depois vai ser o pai da namorada dele e tal. E aí o Suano, quando o Suano chegava lá, a mãe ficava lá intertida na soaria, lá no sarau, e não ia lá dar o beijo, boa noite no rapaz, lá o Marcelo, coitado. É isso, né? Então aí essa jornada de perspectiva. E aí, quando ela não dorme, é que ela começa a ter essa jornada de pensar na vida, tá? Porque se ela não dormisse, se ela dormisse naturalmente, então a vida seria comum, ela não teria consciência da vida comum. Como ela perde a possibilidade de dormir, ela fica insone, né? Insônia, não dormir, ela passa a pensar na vida e então ter essa consciência. Então por isso que essa jornada introspectiva, certo? Então, ou seja, aconteceu um drama na vida dela, né, um trauma, podemos dizer assim, na vida dela, que a partir de um sonho, um pesadelo, ela passou a não dormir. E não dormindo, ela passa a ter mais atenção sobre a vida, né? Então é interessante que aí agora ela não dorme
Então é importante que a consciência dela surge por ter esse trauma, tá? Porque se a pessoa não tem, né, igual por exemplo, o cara acordou como um inseto, entendeu? Do Kafka, isso, o cara acordou como um inseto e aí que ele passa a pensar na vida, né? Aí você vê o drama familiar, etc. Se não tivesse o cara acordando de manhã transformado em inseto, né, metamorfose do Kafka, você não teria a obra, né? Então a obra precisa desse corte, né? Precisa dessa insônia, para aí você ter o enredo, né? Ou seja, o enredo do livro surge a partir de um trauma da mulher que não dorme. Ah, por que ela não dorme? Aí que você vai, né? Então ela vai descrever o marido, vai descrever o filho, vai descrever como é que é a vida, como é que é o comportamento. Todo dia eles fazem os mesmos gestos, todo dia a mesma rotina, todo dia as mesmas frases, todo dia almoço, a janta ali, o marido dentista, bem sucedido, tem dinheiro, então tá feliz. Não tem problema financeiro, entendeu, gente? O japonês, classe média, tem o seu consultório de dentista. Então, se não fosse a insônia, ela não teria problema nenhum. Seria um casal japonês, classe média, trabalhando, tem dinheiro, tem um apartamento, tem os filhos, tem um carro. Essa é a vida comum na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, no Japão, na Coreia do Sul, entendeu? São pessoas que não têm nenhum problema que nós brasileiros temos, né? Ou seja, nós temos que lutar para ter a casa, lutar para ter o carro, lutar para ter a profissão, mas não, um japonês classe média não vai seguir na vida, né? Naturalmente ele terá um carro, naturalmente ele terá uma casa, naturalmente ele escolherá uma profissão, estudará para ter a profissão, né? Então, a vida classe média japonesa é igual você ler romance da Dinamarca, da Suécia. Naturalmente o cara vai ter uma casa, um carro e a profissão, né? Qual o trauma que ele pode ter? O trauma pode ser, ele perdeu um filho, ele perdeu a familiar, ele teve insônia, ele teve problema de digestão, ele virou vegetariano, entendeu? Ele perdeu o emprego, ele não consegue ter um filho ou uma filha, né? Que são pessoas que não conseguem ter filhos, são estéreis, por exemplo. Então, esses são os dramas que eles têm, não são os nossos dramas, né? Os dramas do brasileiro será que eu vou conseguir ter minha casa, vou conseguir ter meu carro, conseguir ter meu emprego, vou conseguir sobreviver? Conseguirei não ser assaltado ao andar pelas ruas? Então, esses são os dramas dos romances brasileiros, a seca, o sertão, a exploração do trabalho. Esses são os dramas brasileiros, né, latino-americanos, né? Mas se você ler um romance norte-americano, estadunidense ou japonês, os dramas são outros, são dramas muito pessoais, tá? Então você tem uma família classe média, vida rotineira, não tem nenhum problema financeiro, não tem nenhuma doença, nada. Um belo dia, né, a pessoa acorda inseto, tá? Um belo dia a pessoa perde sono. Então ela tem um pesadelo, e aí a partir dessa noite, será que é o pesadelo que está bloqueando? Então ela tem medo de dormir, ter o pesadelo de novo, então a mente bloqueou e ela não consegue dormir, tá? Mas ao mesmo tempo ela fica idealizando o sono. Então aquela pessoa que não consegue dormir passa a idealizar o sonho, né? O sono. Porque aquela pessoa que morre de fome passa a idealizar o banquete, né? Aquela pessoa que todo dia tem um banquete, aquela pessoa que todo dia dorme bem, né? Então ela não vai preocupar com isso. Eu só vou preocupar com a comida o dia que eu não tenho comida. Eu só vou preocupar com o meu sono o dia que eu não tiver o sono, né? Então o Murakami faz esse romance verdadeiramente existencial por isso, né? Porque é uma vida comum, uma vida rotineira, uma vida como qualquer pessoa japonesa classe média, mas surge esse drama de ela ver as pessoas dormindo naturalmente, ela vai lá, tenta dormir, lê um livro, não dorme, aí tá o marido lá, ela fica até com inveja do marido dormindo, né? E o marido tá dormindo, igual uma pedra lá, ela fica morrendo de inveja, o filho dormindo tranquilamente, assim, sono sereno, e ela passa a invejar o sono, né? Então ela é uma família unida, família normal, mas agora a mulher, por cargas d'água, não consegue dormir e ela começa a idealizar o sono e ver as pessoas dormindo como se fosse um grande acontecimento, né? Ela não tá preocupada em ganhar na loteria, dar a volta ao mundo, subir no Himalaia, não. A preocupação dela é que ela ter uma noite de sono. Eu daria o meu império por um cavalo, né? Como diz lá o Ricardo III, não. Eu daria o meu império por uma noite de sono, né? Então a pessoa que está privada do sono sabe o que é isso aí. Então, várias torturas, né? Vários sistemas de tortura e de ditadura consiste em não deixar a pessoa dormir, né? A gente vê os retratos, né, de vários romances, tem isso de ditaduras em que a pessoa é presa, a tortura não é bater na pessoa nem nada, é só deixar você dormir, tá? Você priva a pessoa do sono. Deixa a luz acesa, quando a pessoa começa a dormir, você acorda, a pessoa joga um balde d'água e tal. Então se a pessoa ficar 3 dias sem dormir, 3 dias, né? 72 horas, aguarde 72 horas. Se você ficar, então aí, vamos dizer, 3 dias sem dormir, é a falência completa da sua mentalidade, né, da sua pessoalidade. Você já não sabe nem mais quem você é, tá? Há um processo de despersonalização, tá? Anota aí, despersonalização, que você perde a consciência de si mesmo,
tá? Porque o sono é a necessidade que sua mente tem de manter uma limpeza, uma faxina de memórias, né? Então você tem sonos e sonhos, né? Em que o sonho é um processo, esse mecanismo de cortar lembranças, de reafirmar lembranças. Então muitas vezes você sonha com o que você fez durante o dia, você sonha com coisa que você tem que fazer, né? Um sonho de ansiedade, você tem uma prova, você tem uma entrevista de emprego, você vai sonhar com isso, você vai ter uma ansiedade sobre isso. Mas, e você tem os sonhos metafísicos, né? Você vê anjos, entidades e tal, mas são todos trabalhos do seu mecanismo inconsciente, né? E aí é necessário esse sono para você ter esse sonho, para você manter a sua sanidade, né? Esse conjunto de memórias que fixam o seu eu, né? Porque se você parar para pensar, o seu eu é uma ficção, né? Aquela ideia de que o ego é uma ficção, e aí nós vamos entrar em filosofia budista aqui, tá? Na filosofia budista é isso, né? O ego é a afirmação, a ficção, a ilusão que você está contando para você mesmo, porque você tem um monte de memórias que vão te fixar no tempo, né? Eu que estudei isso, eu que morei assim, eu que casei com fulano, eu que tenho esse filho. Esse eu é essa marca dessas várias lembranças. Se você começar a perder essas lembranças, hein? Cadê o eu? Então, pessoas têm esse problema, até crônico, né? Doença com esse nome. Doenças desse porte em que a pessoa perde as lembranças, ela perde a ideia de eu também, né? Então ela vai perder as ideias de eu, essas várias memórias vão se perdendo e a pessoa não lembra mais quem ela é, o que ela fez semana passada, onde ela mora, qual é o nome dela, entendeu? Aí é o caso crônico mesmo, né? É um caso meio de caso fisiológico. Aí nesse caso aqui é a questão da personalidade. Então aí ela começa a ter problemas com a pessoa, quem sou eu, né? Quem sou eu? E aí ela passa a pensar na vida dela, né? É igual aqueles livros da Clarice Lispector, em que alguma coisa acontece na vida da pessoa e ela começa a pensar. Vê um cego mascando chiclete, vê um rato na rua, não é isso? Essa cidadã aqui foi que ela perdeu o sono, tá? Ela não dorme mais. Aí vai discutir aqui, mas por que não dorme? Será que em algum momento ela vai dormir de novo? Né? Então fica aí a dica do Haruki Murakami, que devia ter ganhado o Nobel desse ano, tá, gente? Aliás, 10 anos atrás, né? A obra do Murakami é muito vasta, tem ficção científica, que as próximas estão na lista. Eu quero ler a trilogia de ficção científica, né, sci-fi do Murakami, quero ver se o cara é bom em ficção científica também, tá? Então aguarde aí. Além desse aqui, a gente vai ler outras novelas, né? Tem vários vídeos aí do Murakami que eu descobri ano passado, né? Então, pretendo reler o Norwegian Wood, né? Que é a música do Beatles, né? Que aí vai contar aquelas revoluções dos estudantes japoneses, lá nos anos 60 e 70, tá? Então, o livro se passa em Tóquio, interessantíssimo, um dos melhores livros do Murakami. Então, eu pretendo reler, quem sabe em dezembro, né? Acho que em dezembro vai ter um tempo de ler o Norwegian Wood, que está aqui no canal, né? Dê uma olhada aqui, eu vou fazer uma releitura e vou pegar mais alguns aspectos que eu não debati naqueles vídeos, ok? Então é isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.